A CCB é a única igreja que eu entendo, que eu conheço, que eu não sei de outra, que prega de púlpito que se você adulterar, você perde a salvação. Acabou, é o pecado de morte, você fica... Antigamente a pessoa ficava disciplinada a vida inteira, sentando no último banco, não era cumprimentado. Agora algumas pessoas dizem, não, tem perdão, mas daqui 30 anos a gente conversa, a pessoa fica de disciplina tipo 30 anos e tal, e acontece, eu não vou dizer muito, mas já aconteceram algumas vezes, inclusive até hoje acontece, o suicídio, porque a pessoa fala assim, se eu perdi a salvação, por que eu vou ficar vivendo? Então a pessoa vai lá e tira a própria vida. Bom, uma das doutrinas, que é uma doutrina particular da CCB, né, que é uma doutrina bastante ferrenha e causou muitos danos espirituais, é a doutrina do pecado de morte. Essa é uma doutrina que, infelizmente, causou a perda de vidas, né? Vidas mesmo, pessoas que tiraram a própria vida. Causou e causa, até hoje. Até hoje, exato. Eu vou ler um ensinamento também de 1984, rapidamente. Quem pregou que adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade e desfazer o que disse. Até hoje, ensinamentos como esse nunca foram retratados ou foram desfeitos. E eu queria ouvir um pouquinho do Kleber Paixão aí, o que ele pensa sobre essa doutrina tão maléfica. Eu vou passar aqui para o Kleber, só para atualizar o ouvinte que está acompanhando a gente agora. A CCB é a única igreja que eu entendo, que eu conheço, que eu não sei de outra, que prega de púlpito que se você adulterar, você perde a salvação. Acabou, é o pecado de morte, você fica... Antigamente a pessoa ficava disciplinada a vida inteira, sentando no último banco, não era cumprimentado. Agora algumas pessoas dizem, não, tem perdão, mas daqui 30 anos a gente conversa, a pessoa fica de disciplina tipo 30 anos e tal, e acontece, eu não vou dizer muito, mas já aconteceram algumas vezes, inclusive até hoje acontece, o suicídio, porque a pessoa fala assim, se eu perdi a salvação, por que eu vou ficar vivendo? Então a pessoa vai lá e tira a própria vida. Inclusive casais de namorados que têm relação, por exemplo... Casais de namorados que adiantaram um processo lá e caíram, e aí também é um pecado de morte. Vamos lá. Kleber, está com você. Olha, primeiramente não tem como negar, quanto a fatos não argumentos. Realmente é eu acho que, eu penso, né, que é um erro de hermenêutica, né? Interpreta muito mal o texto bíblico, né? Por quê? Qual o pressuposto? Passou a vida inteira sem estudo bíblico, vai olhar o texto bíblico, não sabe fazer uma exegese, não sabe olhar o texto dentro do seu contexto, e pega o texto isolado e erra. E define errado. Só que a definição, aquilo que você falou, usou a palavra, sabe, foi maléfica. Ou seja, prejudicou muitas almas, chegando ao extremo de depressão profunda. E aquilo que eu falei para você, reconhecer que teve almas que foram prejudicadas. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar em voga. O que daria, se hoje houvesse uma transformação, uma força do poder do Espírito Santo que mudasse a igreja e tivesse estudo bíblico mais consistente, mais teológico, mais sistemático, esse mal seria sanado. Esse mal seria uma lacuna que tem que ser sanada. Aí você poderia perguntar, então, Kleber, para você como teólogo, é pecado de morte? Logicamente que não. Logicamente que não. Não é um pecado de morte. E quando alguém na CCB vem perguntar para você? Eu falo que não. Que o púlpito está errado, Isso. o ancião está errado. As pessoas ficam bravas comigo que quando... pessoas vão estudar teologia comigo, né? Tem assembleano que estuda comigo, outros e mais. Mas a maioria é da CCB. Quando em aula eu explico que pelo poder do sangue de Cristo, se você se arrepender dos teus pecados, o perdão é instantâneo, onde há arrependimento de coração, o poder do sangue derramado na cruz, o perdão é instantâneo, há um choque. Porque eles não tinham a ideia de que tinha... Eles acham que o perdão é um processo, onde tipo, Deus está lá na eternidade e olha para a pessoa e fala, eu vou pensar se eu vou perdoar ele ou não. Fica aí uns 10 anos aí, eu vou aguardar e vou pensar no seu caso. Quando eu digo para eles que o perdão é instantâneo, como você fala em aula, o perdão perdoa os seus pecados passados, presentes e futuro. Aí alguém fala, futuro? Sim. Se daqui a 10 minutos, eu sempre dou o exemplo, eu briguei com a minha mulher, é um pecado. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, tudo ofende a santidade de Deus. Eu pequei na presença de Deus, e se eu me arrepender do meu pecado, tem perdão. Porque o sangue de Cristo me perdoa nesse ponto. E eu sempre falo que o sacrifício é um sacrifício perfeito.
Se for um sacrifício perfeito, o alcance dele é inimaginável. Ok. Então, assim, mas assim, eu reconheço que há esse erro e é uma lacuna que tem que ser sanada, tem que ser Felipe. corrigida. Ok. Só ler aqui a Aline, ela fala assim: eu fui condenada, mas graças a Deus ele me revelou sua graça, senão eu teria enlouquecido. Volta aqui com o Felipe. Sim, essa é uma das pregações mais maléficas. Você até perguntou sobre a pregação neopentecostal, a gente pode falar um pouco sobre isso também. É muito presente dentro da CB. É sempre esses dois opostos nas pregações da CB. Ou é a pregação do pecado de morte, ou exigência de costumes, ou o neopentecostalismo. Né? Essas são as 3 pregações básicas. 3 linhas básicas que você vai ouvir estando numa CCB. Que 99% da sua vida você vai ouvir estando na CCB. Né? Então, para mim isso é muito grave, porque isso também deturpa a ideia de arrependimento, reconhecimento de pecado. Quem é Jesus, né? Então, quem é Jesus e sem arrependimento sem arrependimento não há nem novo nascimento e não há depois o processo de santificação, né? Sim. Kleber. Olha, uma coisa assim, a pregação ela é deturpada porque, mais uma vez, se não tem teologia, você não vai ter uma boa homilética. O camarada não sabe fazer uma produção de um bom sermão. Não sabe falar. No curso que eu estou ministrando, a matéria que nós iniciamos foi exegese. Na primeira aula, os alunos já se assustaram. Por quê? Eles não sabem que existe um processo de exegese, de interpretar o texto, para depois fazer o seu sermão e lá na igreja ministrar. Então, existe essa lacuna a ser preenchida.